Natural de Novo Hamburgo, o convidado de hoje somou 806 votos no último pleito à vereança municipal, que o colocou como o quinto eleito em sua legenda. O Progressistas, aos 46 anos, ocupou pela primeira vez uma cadeira no parlamento em 2022. Recebemos em nosso estúdio o vereador Giovanni Caju. Prazer tê-lo aqui conosco, Giovanni. Boa tarde, Jaime. Obrigado pelo convite. Prazer é meu. É sempre importante a gente poder também dar uma oportunidade para os vereadores que são suplentes, mas que assumem, né, que é o teu caso. Tem assumido várias vezes durante esse ano de 2022, acredito até em função da campanha do vereador Felipe, né? Esse ano eu já assumi 5 vezes, né? Primeiro ele tirou uma licença, né, de 15 dias, eu assumi. E agora ele teve que fazer uma viagem, né, para o lançamento de um livro dele para Pernambuco. E é muito bacana da parte dele, né, que ele avisou todo mundo com antecedência para justamente eu poder ter essa oportunidade, né, a cadeira dele não ficar vaga, né. Muito importante isso, né. Sim. Mas vereador, como é que é a sua vida? Como é que começou aí? A sua atividade hoje é de comerciante, né? Isso. Mas antes de ser comerciante, o senhor trabalhava com outra coisa? Não, eu sempre fui comerciante, né. Eu puxei essa veia aí do meu pai, o seu Antônio, mais conhecido como Arduin, faleceu no último dia 21 agora. Ele veio para Novo Hamburgo em 1964. Então, todo mundo conhecia ele como Arduin, né? Trabalha no ramo de bicicletas. De bicicletas, né? Então, eu e meu irmão, nós se criamos, né, respirando aquele ar ali, né? Graxa, óleo, pneu. Então... E já era na avenida? Não, na época era... Na época que eu morava ali no Arduin, era na Júlio de Castilhos com a Joaquim Pedro Soares, onde é que eu edifício diplomata hoje. Sim. Então, a gente passou por alguns endereços. Daí, a gente saiu dali, o pai construiu a nossa casa, que a minha mãe mora lá até hoje na Marquês de Souza, em frente aos calçados Zerno, né, na Rua do Pasqualini. E depois o Arduin foi para outros lugares, onde é que é o cartório Poisel, depois foi para a Rua das Flores. E aí, em 95, meu pai foi desligado da loja. E aí, ele sempre foi muito trabalhador, ele já podia se aposentar, disse, não, eu não vou me aposentar. E aí, ele começou a trabalhar em casa e tal, e aí apareceu uma oportunidade de abrirmos uma loja, né? Então, ficou eu, ele e o meu irmão, iniciamos no dia 5 de abril de 95, aniversário de Novo Hamburgo. De 1995. Então, assim, nada é por acaso, né? Uma marca importante. E ele fez questão que fosse nesse dia, porque ele sempre foi apaixonado por Novo Hamburgo, né? Ele e a minha mãe vieram para cá. Sim. E tiveram os filhos aqui. Sim. O meu irmão até, ele é natural de Rio Grande, ele nasceu lá. Mas eu sou natural de Novo Hamburgo. Ele é mais velho do que tu, então? Sim, o meu irmão é 9 anos mais velho, o Homero. Sim. E aí, vocês começaram a trabalhar juntos com o pai? Isso, começamos a trabalhar dia 5 juntos. de abril de 1995. 95, né? Então, até é engraçado, porque acontecem umas coisas muito engraçadas no comércio, que nem às vezes o pessoal chega lá na loja assim, tipo, eu falei com o teu pai, não, é meu irmão. Daqui a pouco chega alguém assim, vocês são gêmeos? Cara, então assim, é muito engraçado, porque uns acham que ele é muito mais velho do que eu, e outros acham que a gente tem a mesma idade, né? Sim. E aí eu sempre brinco, né, que eu acho que a única coisa que eu acho muito parecido é a voz do telefone. A voz do telefone é igual. Sim. Daí a minha esposa fala assim, é porque tu não viu, tu caminhando de costa, vocês dois caminham igual. Então eu acho que é por isso que o pessoal associa, Sim, sabe? esse irmão são só vocês dois? Hoje somos eu, meu irmão, o meu sobrinho e a minha esposa. Que trabalham na loja. Trabalhamos todos na sim, loja. Mas eu digo que teu pai e a tua mãe tiveram Sim, só dois sim, filhos. só nós dois. Só dois rapazes. E tu estudaste, né? Estudaste na escola aqui de Novo Hamburgo? Eu estudei no Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Até a 5ª série. Né? O Oswaldo Cruz é INH. Isso, né? Ali na frente do calçadão. Sim. E ali começou, né? Então, lá naquela época do colégio, é que num primeiro momento eu era extremamente envergonhado. E eu ainda tenho, assim, um pouquinho disso, sabe? Às vezes eu gosto de entrar sem ser notado e tal. Sim. E até o pessoal acha engraçado. E o que me ajudou ao passar dos tempos a ir me soltando foi a questão da música. Sim. Né? E ao mesmo tempo, assim, as outras pessoas não sabem que eu sou envergonhado, então faz de conta que tu não é e falou, né? Aí, exato. Então o que acontece? Sempre tinha aquelas eleições não é, como é que é? Líder de classe. Líder de classe. Então era impressionante, assim, lá do jardim até a 5ª série,
praticamente era sempre 2. Ou era eu, ou era a Roxane Killing, que foi depois Glamour Girl. Eu não lembro o ano. Então era sempre nós dois, sabe? E isso se deve a quê? Tu já tinha algum, mesmo envergonhado, algum espírito de liderança Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, eu gosto de conversar. Sim. Então, com quem eu já tenho uma proximidade, assim, que já quebrou aquele gelo, né? Sim. Então, eu tenho muita facilidade. Hoje, eu já não me vejo mais desse jeito. Eu já chego nos lugares conversando com todo mundo e tal. Sim. E, gente, tem uma coisa que eu acho terrível e eu não consigo me corrigir. É. Meu pai fala que isso deve-se muito ao comércio, porque tu tá em contato sempre com muita gente. Sim. E, às vezes, tu olha a pessoa, tu sabe quem é, tu tem afinidade com ela, tu sabe... Sim, de onde se conhece. A memória fotográfica ela é muito mais forte do que os detalhes. E né? aí, assim... O nome. E o nome da criatura. E Cara, às vezes- e isso é muito chato, porque pode passar uma impressão que, o cara não dá bola pra mim, né? Vereador? No seu caso, há um comércio, pessoas transitam todos os dias. E às vezes, por exemplo, aqui no plenário, a população, muitas vezes alguém vem conversar, principalmente ultimamente quando o senhor se faz mais presente, até em função dos seus projetos, uma pessoa chega, conversa, pede alguma coisa, e aí, conheço, mas é do comércio, é da escola, não sei, né? De repente, essa pessoa, ela transita também. E assim, então, até a quinta série eu estudei no Oswaldo Cruz. E aí eu queria muito ter ido para a Fundação Evangélica, mas eu acabei indo para o Pasqualini. Sim. Então ali foi uma mudança muito grande para mim, assim. Sim. Porque eu costumo brincar com a turma que ali no Oswaldo Cruz eu era o pobrinho da turma, né? Sim. E lá no Pasqualini eu era o rico da turma. Sim, porque então, é a escola estadual. Escola estadual, né? Sim, então, e aí o senhor saiu de um instituto, né, evangélico, que é a escola paga, privada, e foi para o mundo... E aquilo, o primeiro ano, assim, foi um choque, assim, tanto que o ensino lá no Pasqualini foi muito mais puxado do que aqui. Quando eu fui para o Pasqualini, cara, era por conceitos. E aí, se eu não me engano, não me falha a memória, não quero falar uma bobagem, mas se eu não me engano, o MB era 10, depois o B era 9, o S de suficiente era 8, e abaixo de 8, já tava era vermelho, cova. entendeu? Aí no segundo ano mudou, ficou o MB 10, o B 8 e 9, aí o 7 era o suficiente. Aí, mas, pô, imagina, eu saí de um colégio com média 5 para um colégio que a média era 8. E aí, quando eu falo isso, a pessoa, não, tu tá errado. Eu falei, pô, tomei fuma o ano inteiro, cara. Eu fui reprovado no primeiro ano. Sim. E aí eu retornei depois, aí eu passei tranquilo, comecei a entender como é que funcionava a escola. Mas era puxado, cara. Que é uma ruptura, né? Uma ruptura. E isso é uma coisa que me dá tristeza hoje. Eu ver como era o ensino público, né? Sim. A gente está falando de coisa de 30 anos atrás, né? O quanto decaiu, né? Sim. Mas, vereador, o senhor falou em música. E, as informações que eu tenho, o senhor também é DJ. Isso. Então, como é que começou esse interesse pela música e começar a brincar lá? Como é que vocês chamam mesmo as plataformas? Tem vários Switch? nomes, né? Alguns chamam de... o toca-disco, né? Sim. Eu nunca... Quer dizer, eu toquei nos primórdios lá com toca-disco, que é o que tinha, né? Então, era uma coisa, na época, nós não tínhamos acesso a equipamento, então, nós tocávamos com 2, 3 em 1, com toca-fita. Aquela coisa do disco com arranhar o disco, os scratch, que é arranhar os discos. O nome disso é scratch. Isso, então, assim, foi na época que recém estava lançando os CDs. Então, nós éramos da época que muitas vezes tu gravava uma fita cassete na rádio para poder usar à noite e tinha que torcer, pelo amor de Deus, pro comunicador não falar, né, o nome da emissora e fazer um comercial no meio, né? Para poder, então, assim, poder utilizar na... Então, eu toquei, eu sempre gostei muito de música, né? Sempre fui muito ligado à música, à festa, então... A primeira vez que eu saí na noite eu tinha 13 anos, né? Eu não consigo imaginar hoje a minha filha saindo com 13. Né? Agora ela está com 16, nós estamos começando a deixar ela fazer umas coisinhas, porque os tempos são outros, né? Infelizmente. Então, assim, eu comecei a ser com 13, eu comecei a tocar ali com uns 16 e toquei até os 19. Aí eu parei. Aí eu fiquei muito tempo sem tocar. E aí um dia, a convite do DJ White, que era o DJ do boliche, ele me convidou para fazer uma participação no boliche, que era uma casa que eu frequentava muito.
Então ali Participação especial. Isso. E então ali eu tive um contato com o que tinha de novo, né? Então já era outra coisa, não existia mais toca-disco, né? Sim. Era tudo digital, tal. Então foi um primeiro contato assim. Aí anos depois eu comecei a frequentar umas festas e me convidaram para fazer uma participação também. E ali eu fui pegando gosto pela coisa e tal. E aí chegou um momento que deu um atrito assim, eu me desliguei, né? Só que aí eu já tinha pegado a virose no sangue, Sim. daí eu fui lá, comprei já meus fones de ouvido, meu equipamento, que é uma controladora, né? Aham. Então eu tenho uma controladora, comprei notebook, fone de ouvido, tudo, só para essa finalidade específica para tocar, né? Sim. Então, cara, é um hobby e ao mesmo tempo, antes da pandemia, chegou um momento que eu estava já começando a ficar com a agenda cheia, né? E eu pensei, pá, o cara entra como uma brincadeira e vai indo, e a coisa começou a tomar uma outra proporção. Aí veio a pandemia. Aí o que aconteceu? Pós-pandemia, muita gente me procurava, né? Sim. Ah, eu quero fazer um aniversário, quero fazer uma festa. E eu sempre tive aquela preocupação. Cara, eu sou um entusiasta, né? É muito mais um hobby e tal. E tem gente que vive da profissão. Então eu passava contato dos meus colegas que passaram uma dificuldade imensa, né, nesse período, para eles começar a tocar, né? Sim, para retomar a economia também, né? Isso. A economia Imagina, né, da cara? indústria criativa, né? Tem gente que ficou mais de anos sem trabalhar, né? Sim. E era um pessoal também consciente que não tocava em festa clandestina, nada, que isso aconteceu muito, né? Sim. Tinha gente que fazia as festas clandestinas e pagava uns cachês bem altos, assim, e o pessoal não ia, mesmo passando necessidade, né? Sim. Então, eu acho que nada mais justo assim, não, cara, eu me defendo na loja, trabalhei muito na época da pandemia, graças a Deus, né? Porque justamente as pessoas procuravam, provavelmente, andar de bicicleta mais também. Sim, cara, porque o que acontece? Transporte público, né, o pessoal tinha muito medo. As academias fechadas. Futebolzinho de final de semana não tinha, né? E como eu falei antes, eu perdi meu pai há 3 semanas e a saúde dele piorou muito justamente no período da pandemia. Porque ele se aposentou e ele ia para academia 3 vezes por semana, fazia as coisinhas dele, tudo. Sim. Então, na academia lá, todo mundo gostava do velho, né? Sim. Ele ficava lá 1 hora, conversava com todo mundo, brincava, pegava o carro, ia lá na loja, tudo, fecharam as academias. Sim. Cara, em 60 dias, assim, ele falou para mim, filho, eu envelheci 10 anos. Pá. Eu acordo de manhã todo errado, então eu fico imaginando essa pandemia, além dos números alarmantes que ela trouxe, quanta gente, quantos seu Antônios, né, não estão nessa estatística, né, que desencadearam problemas de saúde por não poder se exercitar, não poder ir para a rua, aquela coisa toda. Sim. Era uma condição que foi horrível para todos, né? Quem não se sentiu impactado. Mas hoje ainda toca comercialmente? Toco comercialmente. Hoje eu participo de um projeto junto com o DJ Cadu Soares, meu amigão, um abraço pro Cadu. Né? E ele me fez essa proposta quando eu tocava nesse outro evento, que eu ajudava de vez em quando. Ele falou, cara, nós temos que fazer uma festa nossa, E eu falei, bah, Cadu, eu não tenho como me envolver nisso aí, sabe? Desenvolve a festa, o que tu precisar, eu te ajudo. E eu toco com ele desde a primeira edição. Né? Nós estamos já na 6ª edição, que foi agora 2 semanas atrás. Como é que é o nome da festa? É a Retro Hits. Retro Hits. É. Legal. Então, as últimas 2 edições foi na Sociedade Ginástica, lá no pub, 1894, que é um lugar muito agradável, muito bacana. Um abraço para o Cláudio, para o Lucas aí. E já temos a data já da 3ª, que vai ser em novembro agora, dia 12, né? Dia 12 de 11. E aí o que aconteceu? Eu toco na Retro desde a primeira edição. Né? Então, E o que se toca nessa retro músicas da década de 80, a gente, década de 90? Especificamente, a gente abrange de 80 até o 2000 ali. Sim. Porque é mais ou menos uma geração que pegou ali... Michael Jackson, Madonna, que pegou assim, falando Order. mais em Coqueluche, em Novo Hamburgo, nós tínhamos a Coqueluche, nós tínhamos o Vagão, tinha a Boate de Julga, Sauna, depois tivemos o Boliche, o Happy End, o Underground, então a gente tenta abranger essa época. Né? E como tu falou, eu sou muito fã do synth pop, né? Que seria New Order, Depeche Mode, Information Society. É a linha que eu mais gosto, né? O Erasure, né? Então é a linha que eu mais gosto, assim. Né? É o que mais eu curto, assim, para tocar, para ficar escutando em casa, né? Mas tem muita coisa boa. Porque a gente vê nesse cenário também muita gente que termina
aparece e desaparece. E Depeche Sim. Mode, New Order, a gente escuta até hoje, inclusive, regravações, né? Sim. Sabe que eu tive o privilégio, assim, eu vou morrer e não vou me perdoar por isso. Tem um amigo que falou assim, Caju, show do Depeche em São Paulo, vamos? Deu, pá, a função, São Paulo. E era ano que vem, sabe? Eu sei, cara, tá muito longe. Quando faltava, tipo, um mês pro show, e ele tinha desistido, um amigo meu falou assim, meu, acabei de comprar os ingressos, vamos? Daí eu assim... Teve mais uma segunda chance. Daí eu disse assim, cara, não, tu não tá entendendo, já tá as passagens, tudo certo, só me dá o ok que eu vou passar o cartão. Já comprou o ingresso? Já. Falei, mano, tem que falar com o Jarbas, né, que é o meu amigo que tinha. Daí ele falou, velho, agora não tem como ir. E aí eu fui pro show do Depeche Mode e, cara, adorei, assim, ó, visualmente foi o show mais legal que eu fui na minha vida. Mas eu ficava com a consciência pesada. Falei, meu amigo não tá aqui, cara. Ele, entendi. sabe? Ele deu a ideia, ele sim. tinha que estar aqui e ele não tá. Né? Sim. Mas depois eu me redimi, cara. Depois a gente fez uma turma e aí nós fomos pro show do New Order. Então, cara, eu consegui realizar uns sonhos, assim, ó. Sim. Quando eu imaginei que eu ia ver New Order, eu vi Depeche Mode, eu vi Pet Shop Boys. Cara, Pet Shop Boys, a voz daquele cara é impressionante, meu. É um veludo a voz daquele homem, com 60 anos é igual, né? Então, Erasure eu vi. Roxette, eu tive o privilégio de ver ela antes de falecer. É mesmo? Puxa vida, era uma banda que também gostava bastante. Foi muito legal. Foi um dos shows mais emocionantes que eu vi. Ela passou por muitas dificuldades. Né? E voltou, ela ficou um período fora. Ela teve a causa da morte dela foi um câncer, né? Ela teve um câncer, um tumor do cérebro. E quando ela chegou para tocar aqui em Porto Alegre, ela iniciou com um Dresser de Falso Sucesso, que ela foi cantar e a voz não veio. Que a música inicia com um grito, né? Sim. E ela foi e a voz não veio. E o público veio? E o pessoal começou a cantar, cara. E aí ela olhou assim, deu uma volta no palco, e aí quando ela foi entrar, a voz veio. Aí veio abaixo, né? Pepsi on Stage. Foi muito legal, momento, cara. Né? Foi. Essas são coisas que ficam presentes. Não, né? cara, o magnetismo no ar, assim, sem explicação. A música é fantástica. Eu perdi a oportunidade de ir no show do The Cure, que é uma das bandas que eu mais gostava. Nós íamos também, cara. A gente lá não foi. No Opinião, foi no Bar Opinião. E eu não sei por que motivo aconteceu, eu não fui. Mas aconteceu do filho do Bob Marley. E, né, eu gosto de reggae também, gosto de rock, gosto desse tipo de música eletrônica. Não, hoje também tem muita coisa boa na música eletrônica. E aí eu fui no show do Jimmy Marley, né? Só que era a banda original, né? The Wailers. E isso foi fantástico também, porque o cara cantando as músicas do pai dele, então deu pra também ter um gostinho, né? E uma coisa que eu tava falando pra ti antes, a questão da música, quando tu gravava no rádio, não tem como tu não fazer um comparativo. Assim, cara, isso era uma coisa tão inalcançável pra gente que se criou ali nos anos 80. E agora tu vê os caras na tua frente, né? Nós queríamos ter ido ver o The Cure e o A-Ha. O A-Ha tocou há pouco tempo agora em Curitiba. O The Cure eles tinham cancelado até. E teve mais um show que nós íamos que foi cancelado por questão de pandemia. Eu não lembro se era Morrissey, eu acho. Então, nós ia pegar essa... Smiths, The Smiths. Então, mas também baita música. O do New Order foi impressionante. Foi eu, o Renato Rocha, da Rádio União. Renatão, um abraço pro Renato. Cara, nós chorava, velho. Sim. E eu pensei assim, eu falei, meu Deus, que fiasqueiro, cara, eu tô chorando. Eu olhava pro lado, assim, ó, tava todo mundo, cara. Realização de um sonho, todo né? mundo emocionado. Era muito difícil ter esses artistas perto, né? Cara, eu levei a minha esposa sempre foi... Ela sempre foi muito fã do Guns, né? Guns. E ela foi casada há quase 20 anos e ela nunca ganhou um CD do Guns, né? E aí quando a gente começou a ficar... Eu falei, agora vai gamar de vez, eu vou fazer uma surpresa pra ela. Eu disse pra ela, eu preciso buscar um documento em Porto Alegre, vamos comigo? Vamos! E eu fui pegar os ingressos. Sim. Cara, ela quase desmaiou. Sim. Era na Fiergs o show? Foi na Fiergs. A gente tava do Axl Rose, assim, tipo, acho que uns 8 metros, assim. Ela tava ela enlouqueceu, né, cara? Sim. Então foi outro show memorável. São momentos únicos, né? Marca, né? Momentos e a gente tem que se permitir mais a fazer esse tipo de coisa, né? Sem dúvida. É tão corrida a vida da gente, a gente reclama que não tem tempo e paga fatura e corre, e é filho na escola e trabalho e... Cara, tu tem que ter um tempinho pra ti, né? Sim.
Só antes a única intervenção minha pessoal foi o show da Legião Urbana no Gigantinho. Isso eu fui. Isso eu tive essa oportunidade também, que foi um momento único, né? Cara, e é uma pena que esse a gente não vê mais, né? Sim, esse Tipo, não tem como. A gente vê o The Cure lá, o pessoal tá velhinho, mas ainda estão tocando, né? Porque... Sabe que esses dias tu falou assim que tem muita coisa da música eletrônica bacana, né? Eu gosto muito de música eletrônica também. Sim. Vou muito pouco hoje, porque, cara, é uma festa bem mais pesada de tu ir, né? Sim. A duração, tudo. Então, de vez em quando eu vou, quando o Alok toca por aqui. Alok, né? justo. Já vi ele. E aquele que morreu também, que era O Avicii. O Avicii. Sabe que eu vou fazer músicas que eu tenho na minha playlist, né? Porque eu gosto. Sabe que eu assisti o filme do... Já cortando o assunto anterior, mas... Eu assisti o filme do Elvis domingo. Sim. E não tem como tu não lembrar do Avicii, meu. Né? A causa da morte do Avicii foi uma depressão e recheada de droga, coisa e tal. Sim. Mas não tem como tu não lembrar do Elvis. Sim. Porque tu traça mais ou menos, sabe, alguma coisa paralela, assim, que aquela coisa do excesso de shows, aquela agenda maluca e tal. Então, é complicado. Então, voltando à questão da música eletrônica, são 3 DJs que eu gosto muito hoje, né? Que é o Alok, o Vintage Culture e o James Hype. Esse James Hype é uma figura, né? Vou te mandar um link depois pra tu olhar. Eu não conheço, mas... O cara é um showman, ele é muito engraçado. Sim. Mas eu peguei uma época, assim, que os DJs brasileiros estavam muito em alta, né? Então, os DJs que eu mais gostavam eram brasileiros e estavam no mesmo patamar do Tiesto na época, né? Sim, que era o Tiesto. Então, assim, tinha muitos DJs holandeses, né? Que eram excelentes e os DJs brasileiros, né? Estavam no mesmo patamar, assim. Sim. Bom, o nosso assunto continua. Vamos mudar um pouco, né? Saindo da música e vamos para os seus interesses políticos. Como é que despertou essa vontade? Porque, claro, trabalhando com música, trabalhando com comércio, há todo esse contato com muitas pessoas, com muitas narrativas, muitas vozes. Em que momento surgiu essa vontade, por exemplo, de se colocar o seu nome à disposição de um pleito? Eu acho que a primeira vez, eu não vou me recordar a data, mas foi na época do boliche, mano. Boliche? O Adams Bowling Bar, a casa noturna. Ah, é que eu cheguei em Novo Hamburgo em 2016, vereador, então eu não conheci. Então, assim, o boliche era uma casa que tinha ali Sabe onde é que é o cachorro do Tim? Sim. Na frente. Então, o que acontece? Ali era 96, mais ou menos, 98. E aí eu recebi um convite. E eu não consigo lembrar quem foi a pessoa. Porque tu tem que ir, porque tu tem que ir. Daí, cara, mas na época eu pensei, cara, eu tenho que ir por quê, sabe? Não tinha aquela coisa. Sim. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, até por eu ter os exemplos dentro de casa, da minha mãe e do meu pai, de amar essa terra aqui. Sim. E eu fui atleta de handebol durante muitos anos, então a gente tinha aquele orgulho de carregar a bandeira da cidade, levar o nome do Rio Grande do Sul, né? Escutar hino, aquela coisa. Então isso foi ser uma coisa muito presente em mim. E as escolinhas lá atrás, quando o senhor era eleito líder de turma? Também, eu acho que tinha uma coisinha plantada lá, desde aquele momento, né? E tava lá, né? E aí começou, eu me empenhei muito na campanha de um colega meu de partido hoje, né? Sim. Que depois foi eleito, que foi o Isur, depois o Isur foi o vereador mais votado da história. Então eu participei daquilo aí tudo, né? Achei muito bacana. Eu comecei a acompanhar algumas sessões, né? E eu pensei assim, cara, todo mundo reclama que não tá bom, tinha que botar gente nova, coisa e tal. E eu sempre tive comigo o seguinte, né? Eu não tento te convencer a votar em mim, gente. Se tu é um daqueles que acha que a coisa tá ruim, tem que botar gente nova, o meu nome está à disposição. Então, eu sempre tive essa coisa comigo, sabe? Sim. Eu não vou perder o meu tempo tentando te convencer. Cara, meu nome está à disposição. Certo. Beleza? Tu tá sabendo? Qualquer coisa, né? Sim. Te engaja conosco e tal. Então, eu nunca fui daquele de ganhar pelo cansaço, sabe? Então, eu aprendi isso muito com meu pai, assim. Então, o que acontece? Eu fui na primeira, né? Eu fiz 537 votos. Isso pelo MDB? Pelo MDB. Sim. Quem me filiou foi o
o falecido, saudoso Serjão. Sim. O Serjão é uma figura, né, cara? Eu fui Sim. conversar com ele como é que funcionava, ele já veio com uma ficha e já assina aí, aqui. foto, e quando eu vi ele tava no jornal. O homem era... Ele não, era como não ele fez- mesmo... ele era fantástico. Como sem dúvida. ele mesmo Nos dizia, deixa- era uma águia, né, cara? Tem muitos causos, né? Muitas pessoas vão Então, contar daí causas, eu né? fui para aquela e foi uma experiência bacana. Eu acho que é uma experiência muito válida. O senhor começou num partido que né, a gente sabe que no município ele hoje tem uma estrutura que nenhum outro partido Sim. tem. Então o senhor começou com o pé direito nesse sentido. Estou falando de Aí- preferências ideológicas, estou falando questão mesmo de estrutura. O senhor pegou um partido. Sim, um partido grande, né? E aí depois eu tive o privilégio de conhecer até então o deputado federal Luiz Carlos Reins. Sim, sim. Cara, que foi candidato a senador. nosso Não, ele é senador hoje. senador, Ele é nosso senador. e hoje é candidato a governador. E assim eu comecei a conversar com ele, e aquele homem numa simplicidade, sabe? Eu conversando com ele no posto de gasolina. Sim. Numa simplicidade, assim, e tal. Alemão. E aí eu conversando com ele, daí ele disse assim, deputado, mas o senhor está em quarto nas pesquisas. Ele falou assim, escreve o que eu vou te dizer agora. Eu não vou ser eleito, eu vou ganhar a eleição. Eu vou ser o senador mais votado do Rio Grande. Eu falei, o senhor conhece muito bem o seu eleitorado, o senhor é arrogante pra caramba, né? Ele falou, não, às vezes falo isso de mim, mas eu não sou arrogante. E muito pelo contrário, cara, ele é uma pessoa sensacional, né? Ele tem uma penetração muito grande nessa área do agronegócio. Do agronegócio, E o né? nosso estado é produtor. E ele falou rural. assim, Caju, tu tem que entender que essas pesquisas são feitas no eixo Urbano, região metropolitana Serra Gaúcha. Sim, Ele falou, o interior do estado todo é meu, tu vai ver. sim. E aí, Foi isso. e o que mais me impressionou, cara, isso foi uma coisa que ele me conquistou de vez. Terminada a eleição, ele foi o senador mais eleito, Mais votado, né? mais votado, ele foi senador não só eleito como mais votado. Sim. Ele Em retorna ficou em segundo o Paim. O Paim. E aí, quem liderava essa pesquisa era o Fogaça ficou em quinto. Sim. Então, assim, cara, aquilo foi uma coisa que surpreendeu todo mundo. Isso que o Fogaça tinha sido prefeito de Porto Alegre, né? Sim, e aí o que acontece? Aí ele retorna a Novo Hamburgo e me liga. Caju, quero te ver, tô indo a Novo Hamburgo. Eu falei, Já senador. já senador, tô indo a Novo Hamburgo, coisa e tal, preciso te ver. Eu falei, quando é que o senhor vem, senador? Não, eu tô chegando, em 15 minutos eu tô aí, eu quero te ver. Vai lá na Câmara. Assim, e aí né? eu pensei, mas... Sim. Eu ainda brinquei com ele, falei, senador, como é que eu vou pra lá? Eu tenho que fechar minha bodega, tô sozinho aqui. Tava só eu na loja, né? Sim. Meu irmão tinha saído, meu pai não tava. E eu, caramba, meu, como é que... Daí, nesse meio tempo, o meu irmão chegou. Eu falei, Homero, segura as pontas aí que eu vou ter que dar a saída. O que foi? Cara, convocado, o né? senador, cara, me ligou pra ir lá. Eu cheguei aqui na Câmara, cara, com a roupa de trabalho. Sim. Eu só peguei uma camiseta, cara, eu tava todo sujo, eu só peguei uma camiseta que a gente ia ganhar de brinde de um fornecedor. E a camiseta acho que era uns 2 números menores que o meu, cara. Eu parecia que tava embalado a vácuo, sabe? Aí look? ele me Baby viu, look, cara, e veio me abraçar, assim. Não, eu quero gravar um vídeo, quero te agradecer pelo que tu fez. Daí eu fiquei pensando assim, cara, eu não tô entendendo, ele acabou de ganhar a eleição. Ele não precisava mais da bola pro Caju, entendeu? Ele voltou a Novo Hamburgo, fez questão de agradecer a gente, tudo. Sim. Então, cara, a simplicidade daquele homem. Eu tive numa reunião no Jornal NH ali, e aí ele comentou que uma das reivindicações do pessoal era a ponte do Rio dos Sinos. Ele falou, considere feita. Eu estou trazendo a informação para vocês que vai ser feito. Me recordo disso. E aí eu lembro que teve uma outra situação que ele falou, não, eu sei que vocês querem que eu diga que... Não, isso não vai sair do papel agora, tá? Estou sendo muito claro para vocês. E ele sempre teve essa postura. Se ele diz que dá, é porque dá. Ele vai conseguir. Agora, Sim, eu me recordo e ele disso. não se apega em dizer não. Assim, ó, não vai dar, não tem como, não é o momento. Cara, é uma pessoa fantástica, uma simplicidade, assim. Eu casualmente me lembro disso, né? E até porque, óbvio, eu passei muito tempo em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, antes de vir morar aqui, né? E aquilo ali é um inferno. Então, qualquer possibilidade de que nós tínhamos, assim, de ver até independente de estar morando aqui hoje, mas é para o desenvolvimento da região toda.
quanto não custa, né? Sim. Esse tempo ocioso, né? E aí eu me lembro disso. E eu tava torcendo que acontecesse. Está lá, né? As pontes estão sendo montadas. As duas primeiras são prontas e agora as duas outras, que são da área de várzea ali, estão agora sendo finalizadas. E sabe que, Jaime, que na campanha depois de 20, aconteceu uma situação engraçada. O Márcio da Barbearia 2015 lá, o Márcio Matos, é uma baita figura. Cara, ele tem uma calçada ali que é sensacional. A gente brinca que é a melhor calçada de Novo Hamburgo dele. Cara, Livraria 2020. Barbearia Barbearia. 2015. Ah, 2015. Que é isso. Então, na campanha de 2020 aconteceu o seguinte, o Márcio ele fez uma série de camisetas enaltecendo Novo Hamburgo. Então, tinha umas com a bandeira de Novo Hamburgo, outras, essa com o hino de Novo Hamburgo, com o Monumento Sapateiro, então tinha com a Catedral. Aqui tem bastante referências, né? Então, assim... Traz o senhor, por exemplo, está aí o calçadão, o chafariz, as bancas, o museu. É isso. Sabe que um local que eu tenho lembranças muito boas é aquele local ali. Aqui? O monumento do do imigrante União, lá dentro da Sociedade Aliança. Sociedade Aliança. Porque eu me criei na Sociedade Aliança, né? Então, cara, eu via... Lá que você jogava handball? Não, eu joguei depois na Sociedade Ginástica. Tá. Não tinha... O Aliança era mais voltado pro tênis, né? Então era tênis, judô, saltos ornamentais. E eu fui pra ginástica por causa do handball. Então eu comecei a jogar na escola, né? E aí eu tive um destaque e fui e acabei levando mais alguns amigos, colegas, né? Que inclusive hoje nós temos o Alex, né? Que ele é dono da academia em 9 lá, ele se tornou técnico de handball. Meu vizinho? É teu vizinho? Não, eu tô dizendo por causa da rua. Sim, pela proximidade ali, né? Tá. O Alex é uma pessoa fora de série. Depois também tem o Éder, que foi embora o Éder Silva, ele foi embora para Irlanda, jogou handball lá, na Irlanda, tudo. Profissionalmente? Então, profissionalmente ele jogou. Né? E o Éder me contou uma passagem muito legal, cara, que um dia ele tá numa fila, ele ficou olhando assim, falei, eu conheço esse cara aí da frente. E ele tá na fila. E o caixa eletrônico na rua, né? Ele olhou assim, mas quem é esse cara? Não, na verdade o cara tava atrás dele. Ele olhou para trás e viu, conhece esse cara. Ele ficou pensando, a fila andando, e ele... Daqui a pouco ele olhou e falou, caramba, meu, é o presidente da Irlanda. Era o presidente? Ele falou, presidente, pode passar? Ele falou, não. Chegou antes que eu. Meu senhor. Daí ele, caramba, foi ali, sacou o dinheiro meio, né? Sim. 2, 3 dias depois ele tá num pub, chegou ele, tirou o paletó, botou em cima das calças, sentou num banquinho, pediu um chopp. Ele olhou pro lado assim, dia difícil, ele, hoje foi complicado. O presidente. Véio. De novo? Então ele disse assim, é uma visão que a gente não tem. Aqui a gente tem essa mania de idolatrar político, botar os caras num pedestal, e lá é totalmente diferente, né? Sim. Então, fantástico. Isso é uma coisa... Aconteceu um fato quando chegou aqui, né? Sim. Até a tua equipe olhou assim. Sim. O Luan chegou pra mim, tira isso daí, porque eu tava com o crachazinho aqui, né? Eu falei, cara, eu acho muito chato, sabe? Eu chego ali, tá o rapaz da recepção, o nome, deu Giovanni Pereira. Não vou dizer, tu não sabe com quem tu tá falando, né? E tem muito disso na política, né? Sim, até porque é questão de rotatividade. Então assim, cara... Sim. Tanto que assim, quando eu venho aqui, eu uso sempre o elevador dos visitantes, sabe? Eu acho que, cara, quanto mais simples nós tiver essa relação, essa acessibilidade, né? Afinal, ser representante não coloca ninguém dentro de um pedestal, ou em cima de um pedestal. É representar a pessoa. Então, a interação com um indivíduo do qual tu está representando, isso aí é uma linha horizontal, né? Então, o que acontece? Aí, o senador Heinz foi um cara assim, ele tem uma simplicidade, cara, ele manda uma mensagem, às vezes, do nada. Eu mando para ele, a gente tem essa liberdade, assim. Cara, hoje eu posso chamar o cara de amigo, né? Então, o que acontece? Eu presenteei ele com uma camiseta dessas lá do Márcio, que na campanha de 2020 não era da campanha, mas o partido praticamente inteiro comprou essa camiseta, que era do hino de Novo Hamburgo.
Sim. Tanto que quando eu assumi, eu usei ela. Cara, aquele dia... Tem umas coisas assim que o pessoal tem que saber, cara, que é muito engraçado. Primeiro dia, vim assumir, a minha esposa assim... Nossa, tu tava nervosa, tua voz tava trêmula. Eu falei, não, eu tava morrendo de frio. Cara, eu tava só de camiseta, cara. E eu tava aqui, ó. Eu segurava o mouse e eu tava assim, porque a mesa do Felipe é embaixo do ar-condicionado, né? Desde a primeira coisa que eu aprendi, vai pra câmera sempre enropado. É preciso. Pelo menos trazer um casaquinho, né, pra garantir. A segunda lição, abre a torneira do banheiro devagar. Também. Que na quarta-feira eu tomei um banho naquela torneira. Cara. Então, é coisas que tu vai aprendendo, sabe? Sim. São situações que acontecem. Né? Então, assim, nós estávamos falando da questão do Márcio, né, das camisetas e tal. Então, quando eu presenteei ele, ele disse, cara, eu tenho um carinho para essa terra aqui. Disse, parece que eu moro aqui. E eu moro a 300 quilômetros daqui, né? Sim, o senador Heinz, né? E aí eu disse pro senador, tem uma coisa que eu falei... naquele dia da sessão que teve a Liga de Combate ao Câncer aqui. Sim. Eu falei, senador, eu quero muito que o senhor seja governador, porque eu tenho um pedido para fazer. E eu vejo que entra década, sai década, ninguém dá bola para isso. E eu falei isso na sessão. Cara, Novo Hamburgo tem 280 mil pessoas. Tá? Novo Hamburgo podia ser um polo de saúde. A gente precisa de um hospital. Assim, um hospital regional. Então, assim, ter um hospital com recurso federal, tudo, sabe? Sim. Então, a gente precisa de um governador que seja nosso parceiro para isso. Porque eu digo assim, é utopia, Caju. Vai fazer um hospital federal em Novo Hamburgo. Eu falei, cara, Palmeiras das Missões com 33 mil conseguiu. Nós não vamos conseguir. Com apoio de empresariado, tudo. E então, 1 milhão de pessoas nas nossas adjacências, nessa região. Eu falei assim, por que o pessoal do Vale do Caí, quando chega na 116... obrigatoriamente tem que dobrar a direita. Por que não pode dobrar a esquerda, sabe? Então, a minha campanha sempre foi assim, trabalhar os dois extremos que eu vejo na minha visão da família, que é o quê? O jovem, trabalhar no esporte, e os pais no emprego, né? Então, eu sempre quis trabalhar nessa parte, né? Do esporte, sim, que é de suma importância, que te ensina disciplina, valores, né? E também a geração de emprego, né? Então, sim, eu sempre bati muito na questão do distrito industrial em Novo Hamburgo, né? Justamente, eu ia lhe perguntar sobre isso. Né? A questão do distrito industrial é uma das suas bandeiras. Foi a minha principal bandeira, né? Sim. Então, muita gente perguntou, mas tu é do ciclismo, tu é do meio do esporte, por que tu não usou? Eu falei, primeiro porque eu não queria misturar a minha profissão, né? Para dizer assim, o cara quer tomar, né, proveito ali para puxar a brasa para o lado dele. Não é isso. Então, eu fiz questão de deixar de lado, né? Trabalhar o esporte como um todo, que aí até entraria o ciclismo junto, mas não é uma coisa que eu queria me beneficiar. Né? Sim. E a questão do distrito. E uma vez, cara, me disseram, também não vou recordar quem foi a pessoa que falou. Eu acho que foi o Felipe Cumbrão, tá? Que eu fiz o comentário e falei exatamente, isso foi o Felipe. Nós estávamos conversando, falei, cara, eu queria trabalhar nessa questão justamente de distrito, mas são poucas sessões, não tem como, né? Sim. Só que quando o pessoal sabe que tu tá assumindo, começa a vir as demandas, né? Sim. O pessoal entra em contato contigo. E assim, foi uma enxurrada de gente fazendo pedidos da área da saúde. Sim. Né? Na sua primeira entrevista aqui, o senhor falou sobre isso. Foi impressionante, cara. No plenário. Então, assim... Me lembro disso. Assim, foi a questão da saúde. E a segunda questão que o pessoal fala muito é a questão da zeladoria da cidade. Mas principalmente a questão da saúde. E aí o Felipe falou, depois que tu está eleito, muitas vezes as demandas que vão fazer o teu gabinete tomar um rumo, às vezes não é o que tu sempre pensou em fazer. Sim. Então, como isso é curioso, né? Sim. É uma realidade que não passava na minha cabeça. Vereador, quais são as suas pretensões políticas? Né? Primeiro, agora o senhor está na suplência, exercendo o mandato, quando, né, vagando em função da saída do Felipe. E o senhor ainda é jovem, 46 anos, eu estava brincando com o senhor sobre sua idade, um intervalinho, né? Mas há todo um caminho pela frente. Como o senhor falou, as pessoas querem renovação. Nomes novos. Então, a sua ideia é continuar colocando seu nome à disposição da sociedade hamburguense? Sabe que foi uma surpresa, né?
essa convocação do Felipe, né? E essas 4 sessões foram muito válidas, assim, para a gente ter uma ideia de como funciona. Sim. Porque muitas vezes tu almeja algo na tua vida, mas tu não tem a mínima noção de como ela é, né? Sim. E foi uma experiência bem gratificante, sabe? Tanto que eu fiz questão de falar isso na minha posse, que eu falei, pô, essas 4 sessões não são só minhas, né? São 805 pessoas que saíram de casa para votar em mim, né? Sim. Então, é um prêmio O senhor para está elas. contabilizando o voto da sua esposa também. Sim, o dela Ah, também. sim. Porque eu não mando nela. Essas coisas não. Lá em casa todo mundo tem Sim. a Mas liberdade. 805 votos. Foi o meu mais 805, né? Então a gente para olhar assim. Caramba, meu, são 20 ônibus, cara. Sim, São 20 ônibus cheios descendo para votar em ti, né? Sim. Então não tem como ser indiferente a isso mexe contigo, né? E eu costumo falar para as pessoas que muita gente fala mal da política, mas a política, ela é muito que nem a vida, né? Muitas vezes tu acha que um grande amigo teu vai te apoiar e ele não vai te apoiar. Sim. E às vezes uma pessoa que tu não tem nem muita proximidade é o cara que vai colar do teu lado e vai te dar todo aquele suporte e apoio sem querer nada em troca, né? Isso que é o mais bonito, né? Então, eu ainda não me decidi. A gente tem que ter uma conversa em casa, porque a família sofre muito, né? Sim. É assim, o que acontece? Eu tive, durante a minha campanha, dias que eu saía às 5 da manhã e cheguei às 10h30 da noite, sem ver minha mulher e minha filha, né? Sim, porque o senhor trabalhou trabalho- muito, né? O senhor não fez investimentos em mídia. Não, né? praticamente nenhum, né? O meu custo, até eu brinco, assim. Claro que não existe a questão do campeão moral, essa bobagem, né? Sim. Mas uma das coisas que eu sempre mergulhei foi fazer campanhas de custo extremamente baixo, né? Sim. Na primeira campanha eu gastei, acho que R$ 778 e na segunda eu gastei 420. Gastou menos. Então, assim, Sim. mas uma coisa eu tenho comigo, assim, falei, cara, se eu for para uma terceira, o Felipe fala muito, Caju, tu tem que ir para uma terceira. Na terceira eu entrei, a tua trajetória é muito parecida com a minha, na segunda tu ficou de suplente, Sim. né? Quem sabe na terceira agora a coisa vai, né? Sim. E eu tenho esse desejo de querer dar minha contribuição, sabe? Sim. Afinal, é a sua cidade, né? É. O senhor nasceu aqui. Então, assim, é um trabalho difícil. Vai ser mais difícil ainda conciliar as duas, né? Porque eu não quero me desligar da loja. Sim. Eu, particularmente, né? Eu tenho a visão que a gente precisa ter a nossa profissão e dar a nossa contribuição. Sim. Não critico quem vive da política. Cada um Cada sabe sabe o que é si, melhor de si, né? Então, Sim. cada caso é um caso. Tem gente que não consegue conciliar, tem gente que consegue, né? Então, assim, e é muito engraçado. Eu tenho a minha maneira de enxergar as coisas, porque se tu começar a olhar muito de fora, tu não faz nada, né? Porque se tu não largar a tua profissão, vão dizer assim, se escorou ali para ganhar. Aí se tu larga a tua profissão para se dedicar só à política, é só viver da se política. encostou na política. Sabe? Então, assim, eu tenho comigo assim, eu quero continuar tendo o meu comércio, trabalhando, dando minha contribuição. Pagando seus impostos. Eu quero, né? pelo menos, Contribuindo, afinal, né? o senhor também é um contribuinte para a sociedade hamburguense. O senhor presta serviços. Sim. Então, o que acontece? Eu quero, ao mínimo, tentar isso. Sim. Né? Talvez, se eu for para uma terceira, e quem sabe vitoriosa, né, eleição, Sim. eu quero tentar conciliar os dois. Se eu vou conseguir, só o tempo vai dizer. Porque onde é que eu ver que um vai prejudicar o outro, tu vai ter que abrir mão de algum deles, né? Mas eu tenho isso comigo, sim. Eu acho que não está descartado vir para uma terceira. Sim. Né? Eu acho que Tem bastante tempo ainda para pensar, tem né, bastante vereador? tempo, tem 2 anos, e que eu digo assim, a família Sim. pesa muito, né? Que Sem nem dúvida. eu tive esse problema agora com meu pai há pouco tempo. E, cara, muita gente vai entender o que eu estou falando, assim. Essa questão familiar, a gente nunca... Acontece todos os dias em todas as casas no Brasil inteiro. Sim. Mas a gente tem dimensão do que é a doença chegando num familiar só a hora que é dentro da tua casa, né? Então, cara, foi impressionante, assim, ó. Esses últimos 6 meses eu botei 7 quilos, né? Sim. Porque tu come mal, tu come errado, ansiedade, preocupação. Então, isso é hoje uma coisa que eu tenho muito comigo, assim, que eu acho que além de distrito industrial, além do esporte, nós temos que ter um olhar mais cuidadoso também com os nossos velhinhos, né? Sim. Olhar esse lado da geriatria, aproveitando já, né, Sim. para nós finalizar.
A gente está vendo essa questão do Lar São Vicente, né? Sim, em Que função do piso da enfermagem, né? É um trabalho de suma importância que está necessitando, né, de uma atenção especial, de um carinho, né? E a população, a comunidade está engajada. Só que a gente tem que parar com essa coisa também, de meio que lavar as mãos porque a comunidade abraça. Não, eu acho que quem está à frente do executivo, nós aqui na Câmara de Vereadores também, a gente tem que puxar essa responsabilidade para nós, sabe? Nós temos que fazer à frente. Eu vejo a questão do hospital lá em Igrejinha. Pô, é feito a outubro, tudo em prol do hospital. Então, assim, quando o executivo faz à frente, a população vai pegar junto. Agora, a gente não pode cruzar os braços e deixar que, né, o brasileiro dá um jeitinho, no fim tudo se ajeita. Não, vamos parar com isso, vamos puxar a responsabilidade. E quando eu falo puxar a responsabilidade, é executivo e é aqui o legislativo. Tem que pegar junto. Essa é a minha opinião. Sim. Quando eu falo, vocês devem ter visto nas minhas falas, eu nunca falo que, o fulano ou o Betrano. Nós. Sim. Né? Aqui dentro, não interessa se é um vereador, os vereadores. Nós corpo, temos né? que... É um corpo, o parlamento é um corpo. Né? Né? Eu acho que tem que... Tem é 14 um vozes, mas é um corpo, sem dúvida. Vereador, nosso programa está se encaminhando e para a parte final, né? Se eu queira abordar qualquer tema que nós não tenhamos aqui falado, fique à disposição para suas considerações finais. Jaime, queria te agradecer ao pessoal todo da TV Câmara por esse espaço, né? Eu fiquei muito feliz em receber um convite teu, né? Foi Então, ótimo. eu acho muito válido esse bate-papo, assim, uma maneira descontraída que se fala de várias coisas, né? E para conhecer também o lado do parlamentar, então, assim, que fica meio oculto em função do rito do eu cargo, acho né? muito bacana, até eu ia brincar contigo se quem ia me entrevistar era a Maria Gabriela, né? Mas, cara, foi muito bacana, gostei demais, né? E, toda vez que vocês quiserem, né? Perfeito. Beleza. Precisar de mim, quiser trocar uma ideia, fazer um bate-papo, eu vou estar sempre à disposição aí. Teremos mais oportunidades. Foi um prazer. Vamos falar mais sobre a questão do esporte também, do hospital. Quem sabe aí podemos trazer o Raiz, porque como seu convidado, Sim. porque ele já esteve aqui nesse lugar, mesmo local que o senhor. A gente conversou sobre a eleição passada. Então ele esteve aqui já no nosso espaço. Então é importante, daqui a pouco o senhor vai ter a oportunidade de convidá-lo e vamos fazer um programa juntos. E aí, quem sabe... Fica essa possibilidade aí. Né, quem sabe não vai ser o nosso governador aqui presente e aí eu faço já o pedido e botar ele na obrigação de, quem sabe, o espaço num está futuro, né, nós termos um hospital aqui, né, de grande porte. Sim, o espaço está aberto. Então, Obrigado mais uma vez. O programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do vereador Giovanni Caju. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. E você pode também acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e no Facebook. Até mais!